A gente começar, eu falei agora há pouco, né? Tudo mudou hoje, com um destaque aí lá fora, principalmente dessa renúncia de Liz Truss. A minha pauta contigo não era essa, era outra, mas não tem como eu não falar sobre isso. Mas podemos falar de Liz Truss também. Então, porque não tem como não falar sobre esta renúncia. Inclusive, agora há pouco, acabei de ler aqui a nota do Boris Johnson aí aparecendo, já sendo, né, falando ali que pode voltar a concorrer como primeiro-ministro dentro do partido, o Rishi Sunak, que é o favorito para ocupar o cargo. Mas, ou seja, eu queria entender a sua visão, né, com esse, vamos chamar assim, desastre de uma gestão rápida de Truss, 45 dias. A gente vê aí o Partido Conservador, de repente, perdendo forças e o Trabalhistas ganhando forças ou não? Como que você vê essa situação? Você acredita que seja, o que seja aí suficiente, né, para o Partido Conservador conseguir recuperar a imagem e ganhar essas eleições, próximas eleições? Veja, o Boris Johnson falar que quer competir novamente para ser primeiro-ministro, isso só bagunça meio de campo. O problema, obviamente, foi da Liz Truss. Só que quem foi o protagonista da bagunça toda foi o ministro da Economia, que eles chamam lá o Chancellor, o quase Kwarteng. Ele quis cortar os impostos em 46 bilhões de libras esterlinas quando você está com déficit fiscal de 2,6% do PIB e uma dívida pública de 99% do PIB. Ou seja, o Bank of England estava querendo subir a taxa de juros e ele querendo fazer uma política fiscal expansionista. A curva de juros estipou, o mercado de hipotecas, que não é bem resolvido, estava alavancado, começou a ter problemas, e todos aqueles fundos de investimento que precisavam pagar margem para entrar, começaram a ter um problema. Tanto é que o Bank of England falou, olha, nós estamos com um problema eventualmente sistêmico. Até que quase Kwarteng foi demitido, mas aí ia falar, rainha é morta. Não, Inês é morta, acabou, a Liz Truss acabou. Ela deixou um ministro fazer a bobagem e ela perdeu. Veja, não é questão de ter mandado embora, é questão de você estar 44 dias dentro do poder, faz uma bruta de uma bobagem, um absurdo desse em 30 dias, você já começou errado. Então não adianta você querer consertar. Então é melhor mandar desde o faxineiro até o primeiro-ministro, todo mundo embora e começar de novo, porque senão não vai dar certo. E outra, a Europa não está passando por um momento muito agraciado, né? Você está no meio de uma guerra, etc. Agora, o Boris Johnson querendo voltar, isso apenas provoca. Não acho que isso é uma força para o Partido Trabalhador, porque se o Partido Trabalhador pensar em voltar, isso traz mais ainda uma presença de Estado, mais corte de impostos. Ou pelo menos é assim que se pode caracterizar um partido conservador e um Tory ou um Labour Party. Eu acho que isso daí é meio difícil. Ou seja, cenários turbulentos para a libra esterlina, cenários turbulentos para o bond yields, que bateu 4,5%, com 4%, quando você está com déficit em conta corrente de mais ou menos 5,5% do PIB, não vai ter uma crise da dívida externa, não vai ter uma crise da dívida pública, mas chegou um momento, por que a gente fala crise da dívida pública? Não chega a ser uma crise, mas chega a ser um momento que a gente fala bad dynamics, uma dinâmica insustentável. O que é isso? Quando o custo de carregamento da dívida fica maior que o crescimento econômico, a dinâmica da dívida pública leva a um aumento da relação dívida-PIB. Que é aquela coisa, se meu custo de carregamento está 4,5% ou 4%, e o PIB do Reino Unido não vai crescer 4%, então a relação dívida-PIB começa a subir, que é inclusive o que está acontecendo no Brasil. Não vai explodir, mas o meu custo de carregamento, que está no mais ou menos 6%, que é uma NTNB mais ou menos, nos últimos leilões aí deu 6%, é óbvio que em termos reais o Brasil não vai crescer 6%. Então a minha dívida PIB vai sair de 79 para mais ou menos 82,5, 83%, mas o mercado deu waiver. O mercado não deu waiver para o Reino Unido e estipou a curva de juros. Estipou a curva de juros justamente no momento onde o Banco Central falou, olha, eu preciso puxar a taxa de juros, mas eu vou fazer uma operação mais ou menos
Não sei se foi uma operação twist, mas certamente ele comprou título longo para aumentar o PU e baixar o yield para não prejudicar justamente as turmas dos mortgage e as empresas de real estate de lá, o Saving Loans. Mas é um cenário que a gente tem que ouvir, é mais uma flecha para São Sebastião no cenário, não estou falando da União Europeia, obviamente que ela não faz parte da União Europeia, mas da Europa como um todo, e se você pegar os bonds da Itália, pegar o bond do Reino Unido, pegar o bond da França, pegar o bond até da Alemanha, todos estão estipando. Ou seja, está todo mundo já esperando um aumento da taxa de juros de países que não fazem parte da zona do euro e países que fazem parte da zona do euro, que a Christine Lagarde vai ter que puxar isso daí com esse choque de oferta. Ou seja, no meio de uma guerra, no meio de uma crise energética, vai o ministro e faz um absurdo desse e transforma a dívida pública num cenário de bad dynamics, numa dinâmica não explosiva, né? Porque aí parece que vai sair de giro, vai ter uma crise. Mas quando o custo de carregamento da dívida é maior que o crescimento econômico, a dívida PIB sobe, geralmente, se você não goza de credibilidade, e pode gozar de credibilidade, mas entra um governo que começa a fazer essas atrocidades, a curva de juros estipa, e às vezes ela estipa bem mais do que o Bank of England estava querendo. E no final das contas, o Bank of England fez ao contrário. Ele precisava subir a taxa de juros, mas ele viu um risco sistêmico tão grande no sistema financeiro britânico que ele falou, não, eu preciso fazer um quantitative easing, eu preciso comprar título, porque a hora que você compra título, você joga pound no mercado. Para quê? Para subir o PU e derrubar o yield. Pô, mas você está botando mais dinheiro no mercado quando uma inflação está de 10%. Eu preciso fazer isso. Dos males, o menor. Eu prefiro um pouquinho mais de inflação, vamos pensar assim, mas eu não posso deixar que a curva de juros vá para 4,5%, como aconteceu. E agora ele já falou que parou. Vamos ver até que ponto vai ter que entrar de novo e quem vai ser o candidato realmente a entrar Liz Truss. Agora, Boris Johnson, chega, né? Não vai querer tumultuar o meio do caminho. Não é assim, nós esquecemos o que você já fez. Isso não é uma republiqueta de bananas. Entrou, sai depois de 12 dias. É a mesma coisa. Eles saíam em 60 dias, não vai voltar em 60 dias. Nem férias o cara tira. Ou seja, ele foi viajar com a família Sherman, que tirou 60 dias de férias e vai voltar. Não é assim que funciona. Isso vai piorar mais ainda a volatilidade dos mercados se ele continuar com esse discurso de querer voltar. Brasileiro, britânico não é brasileiro, né, o Dumas? Não esquece assim tão fácil. O líder do Partido Trabalhista acabou de pedir aí por eleições gerais lá no Reino Unido. Só para complementar esse assunto antes da gente mudar, tá aqui informação que acaba de ser divulgada. O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido acaba de pedir, então, novas eleições gerais para a composição do parlamento. Abre aspas aqui, ele disse o seguinte: após 12 anos de fracasso do Partido Conservador, o povo britânico merece muito mais do que essa ponte giratória de caos. Precisamos de eleições gerais agora, escreveu Stammer aí nas suas redes sociais, logo após o anúncio, então, de Liz Truss.